comentar aqui as questões contigo. Deixa eu botar aqui, compartilhar minha tela. Uhum. Eu vou comentar o exercício. Vou comentar o exercício 8 também, porque o 9 depende do 8. Então, quem não entende. Chegou a Mona Lisa, né? Então, quem não entendeu o 8, dificilmente vai entender o 9, sabe? Porque eu estou fazendo numa sequenciazinha do mais fácil para o mais difícil, tá? Entendo. Uhum. Tá vendo minha tela aí? Eu tô. Certo? Porque aqui foi o exercício 8 ainda, esse daqui, que era bem fácil, assim, era só para vocês se familiarizarem com os heredogramas, que são essas representações aqui, gráficas, né? Que representam uma família, isso daqui, tá? Então, tudo que for círculo é mulher, e tudo que for quadrado é homem. Então, eu perguntava quais são os indivíduos homens. Aí era só você dizer quem é quadrado aqui, o 2, né? O 2, Quatro, o 4, o 5, 5 e 9. o 7 7. e o 9, tá? Esses são os homens, todos os quadrados. Aí eu perguntava quais são as mulheres. As mulheres são os círculos. Então eu tenho aqui ó, o indivíduo 1, o 3, o 6 e o 8, tá? 8. Aí eu perguntava quais indivíduos são normais para a característica em estudo. No heredograma, tudo que for pintado é o que está afetado. E o que não for pintado é o normal. Então, aqui, quais são os normais? Todos os que não estão pintados são normais, tá? Então, é Certo. o 1, o 2, o 4, o 6, o 7 6, 7 e e o 8. 8. São esses os normais. E os afetados são os pintados, que são 3, 3, 5 5 e 9. e 9, tá? Então, assim, esse aqui era o feijão com arroz, tá? Para vocês aprenderem o básico. E aí eu perguntava mais algumas coisas, né? Quem são os pais do indivíduo 8? Ele tem irmãos? Então, ó, o indivíduo 8 está aqui, tá? Então, quer dizer que o 8 é filho de quem? Do 3 e do Do 3 e 4. do 4. Então, os pais do 8 é 3 e 4. Ele tem irmãos? Não. Ele não tem irmãos, tá? Tá aqui, não tem. Não tem irmãos. Quem são os pais do indivíduo 5? A mesma coisa, ó, o 5 tá aqui. Quem são os pais? 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Ele tem irmãos? Tem 2. Tem, ó, o 4 e o 6 Isso. são irmãos do 5, tá? Sim. Indivíduos 4 e 6 são seus irmãos. Tá, gente? Isso aqui é muito fácil, assim. Eu não sei como fazer um exercício mais fácil que esse, sério. Né? E ainda teve gente que errou e não aparece na live. Então eu fico sem saber como ajudar vocês também, tá? Então avisem para os colegas isso daí. Escreva o genótipo do indivíduo 9. Toda vez que eu perguntar genótipo, eu quero saber o quê quando eu pergunto genótipo? Se ele é azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Isso é o genótipo, tá? Então eu quero saber do indivíduo 9, que é esse aqui, né? Toda vez que eu tiver no heredograma pais iguais, ó, como esses pais aqui do 9, eles são iguais, né? Ó, os dois são brancos, ou seja, não são afetados. Então, toda vez que eu tenho aqui pais iguais com um filho diferente, um filho que está afetado, quer dizer que essa herança aqui, ela é recessiva, tá? Se é recessiva, quer dizer que todos os indivíduos afetados, todos sem exceção, vão ser azinho, azinho, tá? Então, o 9 é azinho, azinho, o 5 também, e o 3 também, tá? Então, qual é o genótipo do indivíduo 9? Azinho, azinho. Só isso. Aí ele Uhum. pergunta a mesma coisa agora, ó, o genótipo, só que do indivíduo 1.
desse aqui, desse camarada. Se eu já sei que esse indivíduo tem um filho afetado, ó, ele tem um filho que é azinho azinho. Um azinho azinho desse filho só pode ter vindo da mãe e o outro só pode ter vindo de quem? Do pai, tá? Então, qual que é o genótipo aqui do indivíduo 1? Se ele é normal, quer dizer que ele tem pelo menos um azão. Então, o genótipo dele é azão, azinho, tá? Entenderam isso aqui? Porque isso é básico nos heredogramas, tá? Se você sabe que ele tem um filho afetado, um filho que é azinho, azinho, então, com certeza, ele vai ter um azinho aqui, tá? E como é que eu sei que ele tem um azão? Porque ele é normal. Se ele é normal, né, para uma herança recessiva, quer dizer que ele tem pelo menos um azão, tá certo? Beleza? Certo. Aí tinha mais duas perguntas sobre esse mesmo heredograma. Essa, inclusive, a gente já respondeu. Esse heredograma mostra uma herança dominante ou recessiva? Eu estou perguntando, quem é afetado? A herança vai ser recessiva ou vai ser dominante? Vai ser azinho, azinho? Ou se tiver um azão já vai ser afetado? Azinho, Nesse né? caso, a gente viu que o afetado é azinho, azinho, então a herança é recessiva, tá? Ou seja, ó, pais iguais, os pais aqui são iguais, com um filho diferente, sempre a herança é recessiva. Ó, aqui também, ó, pais iguais, com um filho afetado, a herança sempre é recessiva. Essa é a dica. Aí pergunta, qual a probabilidade do casal da primeira geração ter mais um filho afetado? Ou seja, Onde eu tenho dificuldade. mais um filho azinho, azinho, tá? Então, primeiro eu tenho que saber o genótipo dos pais para fazer o cruzamento deles. A primeira geração é essa daqui, ó. Essa é a primeira geração, essa é a segunda e essa é a terceira. Então, estou perguntando o casal da primeira geração, que é o casal 1 e 2, tá? Primeiro, para fazer o cruzamento deles, eu tenho que saber o genótipo. Eu já sei que eles têm um filho azinho, azinho. Então, quer dizer que o indivíduo 1 vai ter um azinho aqui, o indivíduo 2 também, tá? Como eles são normais, eles são, então, azão, azinho. Então, vou fazer o cruzamento aqui desses pais, para saber qual a possibilidade de ter mais um filho, azinho, azinho. Então, eu vou cruzar azão, azinho com azão, azinho, que são esses pais aqui. Tá? Vocês podem usar o quadrado de Punnett, como eu já ensinei, ou pode fazer o cruzamento direto, que é mais rápido, tá? Como vocês já estão praticando há muito tempo, vamos fazer o direto. Eu faço esse com esse, vai dar o quê? Azão, azão. Esse com esse vai dar azão, azinho. Agora a mesma coisa com isso aqui, ó. Esse com esse, azão, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Então, esses são os prováveis descendentes desse casal. Qual é a probabilidade dele ser o quê? Afetado. Qual é o único afetado aqui? Esse, né? Então, é 2, 3, 4. 1 de 4. Então, é um quarto, ou se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25 ou 25%. Tá? Então, essa é a probabilidade deles terem mais um filho afetado. Tá certo? Entenderam até aí? Aí, esse foi o exercício 8, tá? Sim. Eu preparei o do 9 aqui. O do 9 que era bem curtinho, mas vocês tinham que entender essa base primeiro, né? Então, aqui no exercício 9, né, eu botei o mesmo heredograma, inclusive, é o mesmo da outra questão. Aí eu pergunto, analise o heredograma a seguir em que os indivíduos masculinos são representados por quadrados, os femininos por círculos. Os indivíduos escuros são homozigóticos recessivos. Ó, essa informação é valiosa. Homozigoto, vocês já sabem o que é, letras iguais, né? E é recessivo, quer dizer que ele é azinho, azinho. Então, todo mundo que for escuro é azinho, azinho. Eu já coloco lá essa informação que ele já deu na questão.
Aí na letra A eu pergunto, quais são os indivíduos certamente heterozigoto? O que é heterozigoto, gente? Eu estou perguntando quem é azão, azinho. Tá? É essa a pergunta. Então, para eu saber isso, eu tenho que sair colocando aqui os genótipos de todo mundo, tá? Então, eu já sei aqui, que a gente acabou de fazer, que 1 e 2 é azão, azinho, né? Porque eles têm um filho azinho. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. 6 e 7 tem um filho azinho, azinho. Quer dizer que esse azinho aqui veio da mãe e o outro veio do pai. Como eles são normais, eles têm que ter um azão, né, no genótipo. Então, eles também são azão-azinho, tá? Esse indivíduo aqui, o 8 e o 4, e agora, como é que eu faço? O 4, ele é normal, então, com certeza, ele tem um azão. Só que eu não consigo dizer se ele vai ter outro azão aqui ou um azinho, não tenho como saber, tá certo? Porque ó, os pais dele são azão-azinho. Ele pode ter tanto um azão quanto um azinho. Então, eu deixo um tracinho aqui porque eu não sei, tá? O indivíduo 8, ele é normal. Com certeza, ele tem um azão, né? Porque ele é normal. Se a mãe dele é azinho, azinho, a mãe só pode ter dado um azinho para ele, né? Então, ele é azão, azinho, tá? Então, quais são os indivíduos heterozigotos? Todo mundo que for azão, azinho. Quem é? 1, 2... 2. O 4 eu não sei, então eu não coloco ele. Aí o 6, o 7 e o 8. e o 8, tá? Era essa a resposta, tá? Aí eu pergunto, qual a probabilidade do indivíduo 4 ser heterozigoto, ou seja, dele ser azão, azinho? Qual a probabilidade? Eu vou pegar os pais dele, quem são os pais dele? Aqui, ó, os pais 1 e dele. 2. E vou cruzar, tá? Para saber qual a probabilidade de dar azão, azinho. Então, eu vou pegar os indivíduos 1 e 2, cruzar, faço o cruzamento, como a gente já aprendeu, né? Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Azinho. E esse com esse, azinho, Azinho, azinho. Agora vamos olhar quantos são heterozigotos aqui, ó. Esses dois, né? Eles são heterozigotos, ou seja, é 2 de 4, né? Possibilidades. Que eu posso simplificar, né? Na matemática, eu simplifico por 2, dá 1/2, ou seja, metade ou 50% deles vão ser heterozigotos. Então, aqui é 1/2 ou 50%. Tranquilo até aí? Sim, agora eu entendi. Certo? Aí agora nasceu. Qual a probabilidade de um filho do casal 3-4, aqui está, o casal 3-4, né? Seja homozigoto recessivo, ou seja, dele ser azinho, azinho, tá certo? Então, para isso acontecer, né, para eles terem um filho azinho, azinho, o pai, que é o 4, ele vai ter que ter um azinho aqui, tá certo? Senão não existe um filho recessivo deles, tá? Então, a gente vai fazer o cruzamento aqui, né? Vamos lá, azinho, azinho, que é a mãe, vezes o pai, sendo azão, azinho, né? Então, vamos cruzar. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. Esse com esse, azão, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Ou seja, quantos são recessivos aqui? 2. 2, né? Ou seja, é a metade, né? 1/2, né? 1/2 é recessivo. Só que aqui nessa questão tem uma pegadinha, gente. Por quê? Porque para esse casal ter um filho azinho, azinho, o indivíduo 4 ele tinha que ser azão, azinho. Mas eu não sei se ele é azão, azinho. Então eu tenho que multiplicar essa probabilidade aqui do casal ter um filho recessivo com a probabilidade do indivíduo 4, que é o pai, ser azão, azinho. A gente já fez o cruzamento dos pais dele, que é esse aqui, ó. O cruzamento dos pais do indivíduo 4. Né? E a gente viu que só tem uma chance aqui, ó, dele ser azinho, azinho. É 1/4, né? Dele ser azinho, azinho, 1/2 dele ser
azão, azinho. E 1/4 de ser azão, azão. Para ele ser azão, azinho, então, qual é a probabilidade que a gente achou na questão anterior? 1/2. Então, a resposta aqui vai ser 1/2 vezes 1/2, tá? 1/2 do indivíduo 4 ser azão, azinho, mais 1/2 dele ter um filho azinho, azinho. Então, a resposta é 1/4 ou 25%, tá? Se eu já tivesse certeza que o pai dessa criatura aqui é azão, azinho, eu nem precisava fazer essa multiplicação. Mas como eu não tenho certeza, eu tenho que fazer, tá certo? Ok? Uhum. Ok. Vamos para a questão 2 agora, né? Então, a 2 eu tinha esse heredograma aqui, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica, tá? Que é o indivíduo 4 e 7. Determina os genótipos, ou seja, eu tenho que dizer se é azão, 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 azinho ou azinho, azinho, dos indivíduos, e diga se a característica é dominante ou recessiva, tá? A dica para saber se é dominante ou recessiva: pais iguais com filho diferente, ó, pais iguais com filho diferente, é recessiva, tá? Então aqui é recessiva. Como eu sei que é recessiva, quer dizer que todo mundo que tiver pintado de preto vai ser azinho, azinho, tá? Então esse é azinho, azinho e esse também é azinho, azinho. E os demais, agora eu vou determinando, né? Se esse filho aqui, ó, é azinho, azinho, só pode ter vindo um azinho do pai, um azinho da mãe, tá? Então esses dois aqui são heterozigotos, tá? Por que que ele tem um azão, professora? Porque ele é normal, tá? Ele é normal, você já disse que a doença aqui é recessiva, então ele tem que ter um azão para ser normal. Esses pais aqui, ó, é a mesma coisa. Do indivíduo 4, um azinho só pode ter vindo do pai e um só pode ter vindo da mãe. Então, eles também são azão, azinho, tá? E esse 3? Esse 3, ele é normal, então, com certeza, ele tem um azão. Mas eu não consigo dizer se ele tem um azinho ou um azão aqui, tá? Então, deixa assim, tá? Então, é essa a resposta da questão 2. Bem simples assim. Para fazer a atividade, tem que usar o PowerPoint para desenhar igual a senhora está fazendo? Não, você pode fazer no seu caderno, tirar foto e anexar lá também, tá certo? Não precisa desenhar no PowerPoint, não, tá certo? Posso ir para a terceira questão, então? Por mim, tudo bem. Tá, então vamos lá. Na terceira, analisando o heredograma a seguir, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Então, eu já estou dizendo na questão que todo mundo que for afetado, né? é azinho, azinho. Eu já falei isso na questão, tá? Que indivíduos possuem genótipos que não podem ser determinados. Então, eu vou dizer o genótipo de todo mundo e no final eu vejo quem eu não consegui determinar. Então, como eu já disse que quem é pintado aí é azinho, azinho, eu já venho aqui e coloco no 9, no 4, eu já sei que é azinho, azinho. Agora vamos determinar os demais, tá? Então, os pais aqui desse indivíduo 9, ó, eles têm aqui um azinho do pai e um azinho da mãe. Então, já sei que a mãe e o pai são heterozigotos, tá? Azão, azinho, tá? Os irmãos desse indivíduo 9, eles são normais. Então, com certeza, eles têm um azão, tá? Mas eu não consigo dizer se é azão, azão ou azão, azinho. Então, deixa um tracinho. Não consigo determinar. Indivíduo 4, ó, é recessivo. Quer dizer o quê? Que um azinho veio da mãe e um veio do pai. Como eles são normais, eles são azão, azinho, tá? O irmão aqui do indivíduo 4, ó, eu sei que é azão porque ele é normal. Mas eu não consigo dizer se aqui é um azão ou um azinho, tá? Porque os pais dele têm os dois. Então, não consigo determinar. O 7 é normal, tem um azão.
Como a mãe só tem azinho, então ele só pode ter herdado da mãe dele um azinho. Então ele é azão-azinho, tá? Então tá aqui todos os genótipos de todo mundo. Que indivíduos possuem genótipos que não podem ser determinados? Indivíduo 3, né? Não consigo dizer. O indivíduo 8 e o indivíduo 10. Ok? Fácil, né? 4. O 4, ele tem 3 irmãos? O 3, o 5 e o 6? Não, o 3 é o marido, aqui é uma mulher, e o 3 é o marido dela. Entendi. Só tem um Ela, irmão, né? O 4. ela só tem um irmão, que é o 5, tá? O 5 é irmão aqui, tá? Então, o 4, quais são os pais do 4? 1 e 2, né? 1 e 2 são os pais. 1 e 2 tiveram 2 filhos, o indivíduo 4 e o indivíduo 5. O indivíduo 4 casou com o 3 e teve uma filha, que é o 7. O 5 casou aqui com uma mulher, ó, que é o 6, e eles tiveram 3 filhos. Indivíduo 8, 9 e 10. Certo? Entendi. Uhum. E a 4 era de marcar, né? A 4 é teórica. Quando analisamos um heredograma de uma característica autossômica e vemos que 2 indivíduos com determinado fenótipo geraram um filho com fenótipo diferente, ou seja, pais iguais, Uhum. o que eu já falei, pais iguais com um filho diferente, toda vez que isso acontece, quer dizer que a herança é recessiva, né? Podemos afirmar com certeza que o filho é heterozigoto? Não, o filho ele é azinho, ele é homozigoto. Então essa está errada. Os pais são homozigotos dominantes? Os pais são azão? Não, os pais eles são azinho. Então essa está errada. Os pais são homozigotos recessivos? Os pais são azinho? Também não, né? Eles são azinho. Então está errada. O filho é homozigoto dominante? O filho é azão? Não. O filho é azinho. Os pais são heterozigotos, ou seja, são azinho. Então é essa a correta, tá? Então vocês, quando chega nesse ponto aqui, vocês percebem que vocês já têm que saber muitos conceitos de genética. Vocês têm que saber o que é heterozigoto, o que é homozigoto dominante recessivo, senão não consegue andar, tá certo? Então, eu não vou fazer hoje o exercício 10, como eu tinha falado que ia fazer, porque eu verifiquei na plataforma ontem e eu vi que ninguém tinha feito ainda. Então, eu não vou já dar o feijão com arroz para vocês, né? Dar melzinho na chupeta, né? Eu resolver antes de vocês tentarem fazer, não é legal. O bom é vocês tentarem, ver o que vocês não conseguiram, e aí sim eu resolvo com vocês, tá? Verdade. Então vamos deixar o exercício 10 para semana que vem, tá? O 11 vai ser postado sexta-feira, agora, e aí se eu ver que muita gente já fez o 11 também, a gente faz logo os dois na quarta-feira. Se não, a gente faz só o 10 para ver o que vocês não conseguiram, tá? Certo. Ok. O exercício 7, que foi o da live da semana passada, que ninguém apareceu, Eu tive problema com a internet. mas mesmo assim eu postei lá na plataforma, eu resolvi as questões, tirei uma foto e coloquei lá para vocês verem a resolução. Também tá lá, tá certo? E aí, se tiver mais alguma pergunta de algum exercício anterior, na quarta-feira a gente tira essas dúvidas. Por enquanto, tá tranquilo? Vocês têm mais alguma pergunta desses exercícios de hoje? Não. Eu entendi bastante coisa do exercício. Eu só queria perguntar se a senhora sabe qual a chance das aulas presenciais voltarem. Porque eu tive uma alteração de horário no meu trabalho, eu tô com medo de acabar voltando. Olha, eu acho que se voltar, não vai voltar total. A informação que a gente teve é que se retornar, inicialmente vai retornar com um sistema de rodízio,
que eu não sei ainda como é que vai ser isso. É complicado, tá? aquela sala tem 40 pessoas. Ou seja, não vão colocar todo mundo na sala ao mesmo tempo, né? Sistema de rodízio quer dizer que um dia vai metade da turma, no outro dia outra metade, eu não sei ainda como vai ser. Mas, por enquanto, até o dia 7 de agosto, a gente tem o calendário aí fechadinho com esse mesmo sistema online, tá? Até o dia 7. Aí, dia 7 de agosto, eles vão informar se continua assim ou se tem alguma mudança, Espero tá? que continue. E qualquer mudança eu vou informando para vocês também, tá bom? Certo, professora, Então, obrigado, viu? peçam para os colegas de vocês participarem das atividades, porque a informação também que foi repassada essa semana é que as notas vão ser dadas sim pelas atividades, tá? Então, da atividade 1 até a atividade 8, ou seja, da semana 1 à semana 8, vão ser as notas do primeiro bimestre. Da semana 9 até a semana 14, né? Estamos na 11 agora. Até a 14 vai ser o segundo bimestre. Então, as notas vão ser, sim, dadas pelas atividades e tem pouca gente fazendo. E o que vai acontecer? Quem não fez nada vai ter que fazer tudo de uma vez, o que não é legal. Vocês sabem que fica sobrecarregado e aí vai ter muita gente desesperada. Então, sempre que possível, tenta ir fazendo para não acumular, porque as notas vão ser dadas por essas atividades, tá certo? Uhum. Então, Certo. gente, é isso, tá? Muito obrigada por terem comparecido e a gente se vê então quarta-feira da semana que vem para corrigir o exercício 10 e talvez o 11, tá certo? Ok. Professora, teve uma colega que eu acho que ela tentou entrar na sala, só que ela precisava de permissão agora. Uai, eu acho que era um e-mail diferente, né? É, que não é institucional. Mas eu gravei aqui, vou postar lá na plataforma, tá certo? Tá bem. Então tá, gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês e eu vou dar um pontinho extra para vocês, tá certo? Sempre quem participa das lives, eu tô dando um ponto extra. Certo, certo. Ok.